Boa noite a todos. Sempre bom ver a casa cheia, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sempre falo que é um bate-papo, tá? Não é uma palestra. E hoje a gente vai falar de não censures. Deixa eu pegar aqui. Uma coisa também facinha, né, de a gente praticar diariamente, né? Não é verdade? Não censures, tá? Foi resultado de uma aula, a turma de segunda-feira vai lembrar, e foi tirado do Novo Testamento, João, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E também o Livro dos Espíritos. Tá? Antes de a gente começar, vamos ver o que é censurar. Todo mundo sabe o que significa censurar? Criticar, condenar, reprovar, repreender, fazer a censura, o exame prévio ou posterior, tá? É apontar o dedo, não é isso? É olhar o defeito do outro, não é isso? A gente tem mania, tá, de sempre se referir a outra pessoa, né? Normalmente somos assim, a Maria, né? Mas que Maria? Aí a gente sempre vai no defeito. Aquela que é carequinha, aquela que é gordinha, né? Não é assim, gente? A gente só consegue identificar pelo defeito. E é isso aqui que a gente vai aprender hoje, que a gente não evolui, como a dona Neuza falou. A gente, olhando sempre pelo ruim, a gente estaciona, a gente não está evoluindo aí na nossa caminhada. Tá? E foi tirado de uma passagem, tá? Lá de João, né? Acho que todo mundo conhece, né? Que quando veio a adúltera, né? Que queriam apedrejar, né? Que é a lei, segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, ela foi pega em adultério e, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. E levaram a Jesus, que todo mundo sempre, na época, queriam testar Jesus, não é isso? Então levaram para ele, só que Jesus ele nunca condenou, ele nunca foi contra as leis, mas ele colocou todo o aprendizado do Antigo Testamento, da lei, sempre ele introspectou para todo mundo, ele jogou a responsabilidade para dentro de si. Tá? E ao invés de eu contar a historinha, eu vou mostrar. Tá? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Leva ela lá! Até ali! Pega pra cá! Vai, que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha só a inteligência de Jesus. Ninguém apedrejou, não é isso? Por quê, gente? É isso que a gente vai ver hoje. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossa palavra? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovas, e que, portanto, valei mais que o culpado? Ou seja, quer dizer, você que está apontando o dedo, você que está condenando, será que você também não já fez isso atrás, ou faz isso? Você é melhor do que a outra pessoa? Quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Que é hoje, né? A gente se preocupa mais com o outro do que conosco. Concordam comigo? Hoje, toda uma maioria das pessoas, a humanidade é assim. Ela olha o que o outro está fazendo, ao invés de olhar a si próprio, não é? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos. Dizem que a gente tem que, né, enfrentar todos os problemas, tá? Mas os principais inimigos que temos são os inimigos internos, que é o egoísmo, vaidade, não é isso? Quando a gente conseguir enfrentar esses inimigos interiores, a gente vai conseguir com certeza ver melhor e amparar o outro, o próximo, sem apontar o dedo. Tem aquela historinha, né, que quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 voltados para você. 3. Então, antes de a gente se lançar a crítica, vamos lembrar desses 3 dedos que está apontando para nós. Jesus nos ensina a ser indulgente com os erros alheios, não falar sobre eles, nem divulgá-los, a não ser com o propósito de ajudar outra pessoa, entendeu? Hoje em dia fazemos o quê? A gente quer contar para o outro, a gente quer espalhar, e se torna aquela fofoca inteira, né? Aquela novela imensa, porque a cada vez que você passa para alguém, você introduz um pouco do seu, você introduz a sua palavra, não é isso? Então imaginem só, né? A propósito de auxiliar, você só pode fazer isso se for no intuito de auxiliar, de amparar, de reerguer a pessoa, né? Acalmar e encorajar ela a prosseguir no bem, fortalecendo-a em suas qualidades, potencialidades, a recomeçar a sua jornada, igual nós. Eu não me excluo disso não, tá, gente? Eu também faço parte da humanidade. Então, não é fácil? Não é fácil? Não é fácil? Vamos olhar primeiro para a gente. Eu erro também. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o meu irmão, eu erro como ele. E por que eu vou condená-lo? Quando olharmos uma pessoa em erro, tá, nós devemos compreender toda a misericórdia infinita de nosso Pai. E não nos esquecer de dizer em pensamento, mas principalmente em ações, que é o que ele nos ensinou, né? Olha lá. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que a gente pode pedir perdão a Deus se eu não estou perdoando um irmão que está do lado? Não é? Eu já fiz quem teve aqui, né? Reconciliar-se com seus adversários. Mas não é, eu vou viver de bem com ele, a pessoa que não quer contato comigo. Não, basta você não odiá-lo, basta você fazer a oração do perdão por ele, não precisa você conviver com a pessoa. Tira esse peso do seu coração. É aquilo que Jesus fala, né? Esquece o mal e segue no bem. Tá? Tudo bem, gente? Está todo mundo quietinho, né? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia
e a humildade. Ambas consistem em ver apenas superficialmente os defeitos dos outros e ressaltando nele o que há de bom, que é o que a gente tem que aprender. Ao invés de eu lembrar da Maria, que é gordinha ou que é meio careca, não. A Maria, que tem uma voz excelente, sabe aquela pessoa? Aquela pessoa que é magrinha, linda. Vamos exaltar o que é de bom na pessoa e não o que há de ruim. Você está crescendo com isso. Tá? Ainda que o coração humano seja um abismo de corrupção, e há quem diga, né? Até mais em lugares do Brasil, sempre existe em algumas de suas regiões mais ocultas o germe do bem, o germe dos bons sentimentos, a centelha viva, a centelha divina que a gente aprendeu que tem dentro do coração. Lembra que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer acender essa centelha divina. Todas as leis estão gravadas no nesse nosso coração. Tá? A gente sabe o que é errado, a gente sabe que é ruim apontar o dedo, mas a gente tem que encher ele de bem. A nossa missão aqui é a gente nos iluminarmos de dentro para fora. Não censures em outrem os teus próprios defeitos, porque a gente tem, a maioria tem. A gente finge que não tem para poder apontar o dedo para o outro. Não é assim? Não é assim? A crítica negativa e crítica positiva. Tá? Olha o que é a crítica negativa. Ela é característica de pessoas que não realizam nada de importante na vida. Não enfrentam desafios, nem se arriscam a mudanças. Eles ficam estacionados, porque eles não fazem, eles apontam dos outros. Não é isso? Ficam apenas observando o que as pessoas dizem, fazem e pensam, para depois comentar de forma improdutiva. Nós somos assim. Por isso o tema de hoje, não censures. Olha a importância. Quando você faz isso, a gente está estacionado, ao invés de evoluir, caminhar para a luz. A sua centelha, ao invés de se iluminar dentro de você, ela vai se apagando cada vez mais. Tudo bem? A crítica negativa ela é uma forma eficiente de compensar o sentimento interno de autodesvalorização. Como a pessoa nem se valoriza também por isso, aí ele joga os defeitos, as críticas em cima dos outros, tá? Para sobreviver e para se sentir mais forte, né, até. Não é isso? Os verdadeiros realizadores deste mundo, eles não têm tempo para censuras e condenações, pois estão sempre ocupados na concretização de suas tarefas no bem comum. E vários palestrantes já fizeram aqui, quem assiste aula, a gente sabe, um bom espírito, vocês acham que ele vai perder tempo com a gente? Para criticar, para aconselhar coisas ruins? O bom espírito não faz isso. Tá? E se você sentir uma intuição, ou alguém que faça você encaminhar para o outro lado, não é uma boa pessoa, não é um bom espírito, gente. Tá? Ajudam os fracos e inexperientes, ensinando os que ainda não descobriram seus talentos, em vez de maldizê-los. Quantas vidas estão nesse mundo nas mãos dos homens, nas nossas mãos? Quantas pedras a gente está segurando para jogar no outro? Para jogar lá, como nós vimos no vídeo, na adulta. Existe muita gente, a gente tem mais pedras do que flores nas mãos. E é isso que a gente tem que mudar, essa visão. Vamos jogar as pedras fora. Você com muita pedra na mão, você está carregando peso demais, né? É como lá, o ódio que você tem por alguém, que eu mostrei da outra vez. É como você está segurando uma brasa, né, para jogar na pessoa que você não gosta. Quem está se queimando? Só você. Enquanto a pessoa está vivendo a vida dela, normal. Né? Quem está se queimando é você. Quantas pessoas, então, quanta gente tem essas pedras, maltratando pessoas, sendo acusadas, sem um pouco de amor. Essas pedras vamos jogar fora, tá? Vamos olhar para nós. Olha o que Madre Teresa de Calcutá falou sobre essas críticas negativas. As críticas não são outra coisa que orgulho dissimulado. Uma alma sincera para consigo mesmo nunca se rebaixará à crítica. A crítica é o câncer do coração. E o câncer, todo mundo sabe, né? É uma doença da alma, tá?
Se você guarda muita raiva, muita mágoa, você vai acumulando aquilo tudo no seu perispírito que vai passar para o seu corpo físico. A doença vira física. Mateus, capítulo 7, versículo 5. E também está essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E é assim que a humanidade está. Repetindo, por isso que é importante. Nós fomos escolhidos por estarmos aqui já, gente. Teve um palestrante que falou isso, né? Nós somos os escolhidos porque estamos aqui? Não. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então a gente precisa mostrar trabalho, a gente precisa modificar nós mesmos. A gente vive falando, né, em reforma íntima, mude, porque nós somos os trabalhadores da última hora e temos que ser exemplo. Jesus, ele nos mostra com essa frase, né, que tira primeiro a trave no seu olho para tirar o cisco do irmão. Ele mostra que temos uma grande facilidade de perceber os conflitos e dificuldades nos outros, mas infelizmente ainda não conseguimos ver os conflitos e dificuldades existentes em nossa alma. Sendo assim, deixamos de nos transformar e desenvolver qualidades necessárias para a nossa evolução. Tá aí mais uma dica para a gente evoluir, não ficar estacionado, para a gente se iluminar, tá? Por dentro, de dentro para fora. É mais ou menos assim, não é? Olha o outro. Tem um cisco no teu olho, mané. E ele não está vendo o tamanho da viga que está no olho dele. Né? Então vamos tirar primeiro essa viga do nosso olho para tirar o cisco do olho do irmão nosso. No Evangelho, tá? No Livro dos Espíritos, pergunta 903. O Kardec perguntou, existe culpa? Há culpa em a gente estudar os defeitos alheios, os defeitos dos outros? Existe culpa? E os espíritos responderam, se é com o intuito, o fito, de os cultivar e divulgar, há muita culpa. Há muita culpa. Quando você critica ou você fala para outro o defeito de um irmão, se for no intuito disso, então você estacionou mesmo, tá? Agora, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, de mim mesmo, eu estou falando o defeito do meu irmão, para eu me melhorar, aí já é mais ou menos, né? A gente não está estacionado. Ô, Rubens, oi. E se você for falar do defeito do seu filho, mas você fala para ele melhorar? Vamos supor, você não faz isso, você faz isso, você está errado, isso. Você está criticando ele. Sim. Mas eu estou criticando. Você está educando ele. Estou falando para ele ver o que ele está fazendo. Ela está perguntando do filho. Se ela criticar o filho dos defeitos que o filho está fazendo, é uma crítica também. Eu já não vejo como uma crítica, eu vejo como uma educação. Não é isso? Ele veio para você o educar, para o mundo. Mas você não está falando para os outros, você está falando para ele. Não é isso? Você está falando para ele, no intuito de melhoria dele, da pessoa. Aqueles defeitos podem ser úteis, né? Se for dessa maneira, por exemplo, da maneira que você está falando, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma virtude contida na caridade. Você, como mãe, você não quer o mal dele. Você não quer o mal dele, não é isso? Agora, se você falar para todo mundo os defeitos dele, você está prejudicando mais ele e a você mesmo. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros, né? Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se isso faz parte da caridade, é uma caridade. Quando falam de você, por exemplo, e você faz ouvidos de surdo, de mercador, você está praticando uma caridade moral também, tá? Está no Livro dos Espíritos. Na mesma pergunta, ele complementa. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo.
o que você está falando do outro, você não sabe se o outro está falando de você também, é a mesma coisa, não é? Então evite fazer isso, deixe que o outro fale de você, porque ele não está evoluindo, mas você precisa evoluir. Se lhe censurais o ser avaro, aquele avarento, né? Se alguém te criticar, responda com o contrário, sede generoso. Se uma pessoa orgulhosa, sede humilde com essa pessoa orgulhosa. Se o ser áspero, se uma pessoa grossa, áspera, sede bondoso. E se o proceder com pequenez, seja grande em todas as vossas ações. Porque melhor do que falar, é melhor a gente mostrar, não é isso? Então aí, antes de dar conselhos, dê bons exemplos. Porque você dando bons exemplos, não vai precisar você falar, nem o outro apontar o dedo. Você está mostrando como um exemplo. Você está sendo exemplo para isso. Tudo bem, gente? Esquece injúrias. A gente vê muita coisa na internet, né? Muitas frases bonitas. Normalmente eu trago algumas também. Esquece injúrias e ofensas. Não lastimes o passado. Não censures a ninguém. Segue sempre para diante e não temas. Deus vigia. Isso está no livro Viver de Amor, Chico Xavier. Tá? Deus vigia. Deus já falou, deixa a vingança, deixa o rebate, a crítica por mim. A mim, não cabe a você. Lembra? Jesus não modificou dente por dente, olho por olho. Com a mesma medida que mediste, com a mesma serás medida. Não é isso? Mas ele não modificou isso. Ele veio mostrar para a gente que não é nós que temos que fazer isso. É Deus, porque Deus fez essa lei. É a lei do retorno. Não é isso? Então, ele vai sobre... A pessoa que te ofendeu, a pessoa que te prejudicou, um dia ela vai sofrer a mesma coisa. Ou nessa vida ou em outra, né? E a gente tem que se apressar, gente. Ó, a transição planetária já está aí na porta, batendo as portas, né? E a gente precisa ficar aqui nesse planeta, né? O nosso planeta azul. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda na mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, que precisa ofender ou magoar para se sentir forte. Fácil, né? Não é fácil fazer isso? Se for difícil, então faça o ouvido de mercador. Não é comigo que ele está falando. Eu vou ser um pouquinho grosso, tá? Mas assim, quando alguém chama, seu filho dá, não é isso? Poxa, a minha mãe é? Não é. Por que que eu vou me preocupar? Por que que eu vou ficar com essa raiva no coração? A minha mãe é? É. Por que que eu vou ficar chateado também? É mais ou menos assim. E esse que é o principal que eu achei 10. Olha só. Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Não é? Corre em busca do espelho. Eu dou um exemplo, eu era assim antes, hoje não sou mais. Um pouquinho só. Quando eu estava com raiva de alguém, eu queria brigar. Antes disso, eu ia para o banheiro, eu brigava comigo no espelho. Eu brigava, eu xingava, como se estivesse xingando a pessoa. E depois, quando eu fosse conversar com a pessoa, já estava um pouco mais calmo. Não, eu fazia isso. Antes de aprender isso, é sinal que eu fazia, né? Corre em busca de um espelho. A passagem é importantíssima. Vocês viram o filme, né? Então, quando todos nós vivemos de pecado, se estamos todos nós aqui, mesmo nós aqui assistindo palestra, tomando passe, vendo uma mensagem legal, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. A gente precisa estar aqui porque a gente tem pendências conosco, a gente tem pecados, a gente tem, não é isso? É o que a gente precisa o quê? Tirar esse orgulho, tirar esse egoísmo dentro de si. Tá? E ser piedoso, né? É até um tema para uma próxima palestra, né? Da piedade. Existe a pena, existe a compaixão, existe a dó, não é? Mas a piedade é quando você às vezes esquece de você mesmo pelo outro.
tá? Você vai, ajuda, critica, isso é piedade. Que a piedade é o que nos aproxima dos anjos, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade sempre nos aproxima dos anjos. Aí eu quis trazer uma música que eu gosto sempre de finalizar com uma canção, né? Para falar sobre não censures. Mas teve essa passagem. Aí caiu no meu colo uma música do padre Fábio de Mello, acho que vocês conhecem. Chama-se Humano Demais. Por quê? Porque ele fala dessa passagem, tá, da adúltera, fala também da outra passagem que ele está na cruz, que ele perdoa, né? Ele chama dizem que é o bom ladrão, não é isso? Tá? E essa canção fala assim, porque a gente ainda é muito humano para compreender todo o amor que Jesus teve, todo o amor que Jesus passou por nós. É imenso, é um amor sem nada, não querer receber nada em troca, é um amor puro. E a gente está aqui, somos humanos demais para entender tudo isso. Mas a gente vai conseguir, a gente vai entender um dia. Quem souber canta comigo, né? Trouxe uma colinha aqui. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pude ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao perceber sem teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aquele que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e muitos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus. E mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim foste o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, eu não os quero do meu lado.
Sou humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Do meu lado. E é normalmente, obrigado. 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 E normalmente é assim, né? Aquele que você aponta o dedo, aquele que você te critica, você não quer do seu lado. E Jesus veio mostrar exatamente o contrário, gente. Exatamente o contrário. Olha ele aí, eu sempre termino com uma foto bonita dele, porque ele está sempre a nos chamar. Ele está sempre a fazer com que aquela chama ali dentro de nós, a nossa centelha divina, se ilumine cada vez mais. Se ilumine. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos brigar para permanecer nesse planeta. Precisamos, gente. E uma das coisas é isso, que nós aprendemos hoje, é não censurar, não vamos apontar o dedo, tá? Finja que engula, conta aquele até 10, não é isso? Conte até 10 antes. Ou então, faça como eu fazia e eu trouxe aqui, corre para um espelho. Corre para o espelho, porque você também tem defeitos, você tem também pendências. Então a gente não pode apontar o nosso irmão. Tá bom? Obrigado por me ouvirem, tá? Espero que tenham entendido isso. Eu trouxe um de reserva, mas não dá tempo, né? Uma canção que eu trouxe a letra para vocês cantarem. Essa vocês podem. Dona Neuza deixou, ó. Porque nós podemos. Eu posso. Se estamos com Ele, não é isso? A gente pode. Estão ouvindo aí? Dá para ouvir? Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, oh, em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Vou insistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória.
tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir aquilo que Deus escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou insistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou cantando minha história, nossa história, profetizando que eu posso, tudo posso. Em Jesus. Obrigado pelos ouvidos. Obrigado.